Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, a partir de agora você está conectado no Enem. Eu também estou conectado. Moisés Barreto está conectado. Boa tarde, Moisés Barreto. Boa tarde, Túlio Aquino. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Moisés, esse é o último programa do Conectados no Enem. Não acredito. O último programa. Chegamos ao fim. O fim de uma era, né, Moisés? Fim de um período. Muito difícil assim, né? Mas é isso. O que é que a gente pode fazer, né? A gente tem que... Não é fácil, seguir. Cara. Despedidas, fácil, né? Despedida, né? Música, por favor, música de fundo aí, editor. Música triste aí ao fundo, né? Aquela coisa triste. Uma música de Chaves sendo chamado de ladrão. Talvez é um dos momentos mais tristes da história da TV mundial. No último programa que nós temos agora do Conectados no Enem, nós estamos aí com uma visita ilustre, Moisés Barreto. Ele que veio aqui para fechar com chave de ouro, né? Representando o grupo que abriu o Conectados no Enem e agora está encerrando o Conectados no Enem. Nós conversamos hoje com ele, Tairon Henrique. Boa tarde, Tairon. Fala pessoal, boa tarde Túlio, boa tarde Moisés. Espero que seja um momento muito oportuno. A gente vai conversar aqui sobre muitas coisas interessantes para os alunos que vão prestar o Enem e especificamente sobre a prova do Enem. Então vai ser um bate-papo sensacional. Perfeito. Só para explicar um pouco para vocês, o Tairon vai explicar um pouquinho, mas para antecipar alguns detalhes, né? Tairon faz parte da mentoria, né, que está inserida dentro do pré-universitário do Instituto JCPM em parceria com o Direto ao Ponto, né? E os mentores estiveram conosco. Nós temos ao todo 6 mentores no pré-universitário do Instituto, e nós tivemos acho que 2 mentores no primeiro dia e o Tairon está representando aí o resto dos mentores hoje. Nem todos podem estar por determinados compromissos e problemas, não puderam estar nem na primeira vez nem agora, mas estamos bem representados aí por Tairon. Tairon, a primeira coisa que a gente gostaria que você explicasse um pouquinho é que função é essa que você faz, para relembrar quem já assistiu há tanto tempo atrás, né, o primeiro episódio da mentoria, né, do Conectados no Enem com a mentoria. O que é que vocês fazem lá no pré-universitário? Qual é a função da mentoria? Diz pra gente. Muito bom. A mentoria, ela funciona como uma característica nova nesse mundo do ensino. A mentoria tem a ver muito mais com a forma com que uma pessoa acompanha uma outra pessoa, com relação ao seu rendimento, com relação às suas estratégias de estudo, e o objetivo de tudo isso é fazer com que o aluno ele possa alcançar cada vez mais aquilo que ele almeja no que diz respeito à aprendizagem com mais facilidade. Então, na mentoria, nós trabalhamos diversos aspectos da aprendizagem, fazemos dinâmica, conversamos bastante com os alunos para que as dúvidas elas sejam sanadas e, além disso, os alunos também possam começar a contemplar outras áreas. Porque, infelizmente, nós não aprendemos em outros ambientes coisas simples, como, por exemplo, o que é a procrastinação e por que eu devo evitar a procrastinação, porque eu preciso ter uma estratégia para começar a aprender outras coisas de forma diferente, ou então sou muito mal em matemática, tive um péssimo ensino de matemática, então como eu posso conseguir abranger esse conhecimento da matemática, como eu consigo, na verdade, entender a matemática. Então a mentoria ela também funciona nesse aspecto, ajudando os alunos, acompanhando os alunos e também andando com os alunos nesse caminho até a prova do Enem. Eu só faria uma complementação que às vezes as pessoas confundem mentoria com monitoria. A gente já explicou isso no primeiro programa, mas mentoria não é da aula dos assuntos das matérias, né? A mentoria é para você aprender e entender como funciona você, inteligência emocional, outras coisas. E a monitoria é aquelas aulas, tirar dúvidas de cada matéria especificamente. Então é importante fazer isso. E eu só digo uma coisa, se as escolas soubessem os benefícios que as mentorias fazem para os alunos, elas teriam todos mentoria, porque a gente é a prova viva nesses últimos anos de como faz um impacto significativo na vida dos alunos um acompanhamento de um mentor durante um ano.
Perfeitamente. Nós tivemos o primeiro episódio do Conectados com o Enem justamente falando sobre essas técnicas de estudo, essa importância, né, mostrando que a estratégia, a forma de estudar é tão importante quanto o conteúdo, porque o primeiro episódio foi lá atrás, né? E agora, como a gente está tão próximo da prova, estamos aí cerca de um mês, né, da prova do Enem, o foco do episódio de hoje vai ser falar sobre a prova em si. É para isso que Tairon está aqui. E aí eu começo perguntando a Tairon. Tairon, a prova está chegando, a gente sabe que o ano foi complicado, agora é focar na prova em si. E apesar de todas as adversidades ao longo do ano, vencidas ou não, existe algum segredo que me ajude a fazer uma prova boa ou uma prova melhor do que eu tenho feito nos últimos anos, já que caso eu tenha feito já o Enem? Qual seria um segredo, né, uma técnica, uma dica para eu ter um bom desempenho na prova? A parte boa da gente conversar sobre isso é que o Enem, ele proporciona muito da subjetividade, muito da individualidade de cada aluno. Eu poderia aqui passar 5 minutos, 10, 15, explicando qual seria um método perfeito para que o aluno ele pudesse aplicar e tirar uma nota sensacional, tirar 990, 940, na verdade, numa redação, conseguir mais de 700 nas áreas que ele almeja, só que não tem como isso acontecer. Existem dicas objetivas que todo aluno pode seguir, mas a maioria das vezes o que existe de fato é a maneira com que o aluno percebe a forma com que ele pode melhor fazer a prova do Enem. Então, qual seria especificamente um segredo objetivo que todos os alunos eles podem seguir? Primeiro, a sua prova, ela não começa exatamente quando você pega a sua caneta e você está, no caso, quando você for fazer a prova do Enem, quer seja online ou não, ela não começa quando você observa a primeira questão ou quando você vai colocar o seu nome na folha oficial. A sua prova ela começa no dia anterior, começa com uma boa noite de sono. A sua prova começa a partir do momento em que, após você acordar e ter uma boa noite de sono, você tomar um bom café, tomar um banho gelado exatamente para despertar e começar a fazer coisas básicas pela manhã que irão facilitar o momento em que você vai chegar diante da prova e realizar uma boa prova. Então, qual seria uma dica que eu passaria para os alunos? Primeiro, tenha uma boa noite de sono. Essa é a primeira dica. Se você não conseguir dormir bem, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Você vai ficar com sono na hora da prova, vai confundir, vai ter dificuldade de interpretação, e é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente está conversando sobre redação, que é um dos elementos do primeiro dia de prova. Então, uma coisa que você pode fazer primeiro é ter uma boa noite de sono. E após isso, quando você acordar, tomar um banho gelado, comer alguma coisa saudável. E lembre de uma coisa, pelo fato de você estar fazendo a prova do Enem, você vai passar mais ou menos 5 horas fazendo uma prova. Então tenha cuidado na alimentação. Ter cuidado na alimentação é algo essencial, porque você pode acabar comendo alguma coisa que irá te prejudicar. E você, infelizmente, pode passar mais tempo com dores, com dor de cabeça. No banheiro. E ao banheiro. Como inclusive a gente tem alguns relatos de alguns alunos que durante a prova pediram para sair da prova, foram ao banheiro e demoraram 10, 15 minutos, porque estava complicado o negócio. Eu tenho uma experiência própria que eu fiquei preso dentro do banheiro durante a prova, né? Então, eu já falei aqui em outros episódios, eu fiz 10 edições da prova do Enem como aluno, né? E uma dessas edições eu fui ao banheiro e só podia entrar uma pessoa por vez. Eu entrei e tranquei, só que o trinco quebrou. Então eu fiquei dentro da porta do banheiro, da parte de dentro, trancado. E chamei o fiscal várias vezes e ele não entrou na sala. E aí eu comecei a ficar nervoso porque isso faltava tipo uns 10 minutos só pra terminar a prova. E eu não sei se... uma dica importante, não sei se vocês sabem, mas uma vez entregue a prova, você não pode ir mais ao banheiro. Então, como eu tava muito apertado, eu só ia ao banheiro e depois eu ia entregar a prova normalmente e ir pra casa. Só que aí começou a passar o tempo e não chegava ninguém, então eu tive que passar. A sorte era que o banheiro ele tinha aquelas aberturas na parte de baixo, então eu tive que passar por ali por baixo pra poder
poder sair do banheiro. Então, fica a dica, tá? As vantagens de ser baixinho e magro, tá vendo? É verdade. Passou por debaixo. Ainda bem que não foi pela fresta do trinco que você passou, eu tenho né? 1,65, então ainda bem. Foi... Mas assim, e eu não tava fazendo pra valer, e fiquei muito nervoso. Aí eu fico imaginando se isso fosse com um aluno, né, que tava fazendo pra valer mesmo. Esse detalhe de Moisés é um detalhe importante que tem a ver com o que Tairon tá dizendo, porque assim, existem os imprevistos, né? E a gente tem que tentar minimizar os imprevistos. Então, quando eu durmo bem, quando eu acordo cedo, quando eu me alimento bem, eu minimizo a possibilidade de ter imprevistos na prova. Minimizo a possibilidade de ter um contratempo na prova. Então, se eu posso evitar isso, né, que eu me alimente bem, isso é uma coisa muito importante. Então, veja, Tairon, a gente está falando aí sobre o que antecede a prova, e você falou algumas dessas coisas. Vamos fazer uma pergunta sobre a prova em si. Eu dormi bem, eu acordei bem, eu comi uma maçã, bebi água, né? Fui pra lá, para o cheiroso, tomei banho, fui pra lá fazer a prova e eu sentei pra fazer. Existe alguma estratégia específica na hora da prova ali, eu com a caneta preta na mão ali, né? Existe alguma técnica, uma estratégia que eu possa adotar para melhorar meu rendimento? Muito bom, Túlio. Olha, uma coisa que é muito interessante a gente conversar é que ninguém vence qualquer guerra sem estratégia. Eu já joguei o War, sei muito bem o que é isso. Queria aproveitar que você interrompeu o Tairon e deixar um grande abraço para o Sun Tzu, não é verdade? Nosso grande Sun Tzu aí, continue. É verdade. A Arte da Guerra? Isso, a Arte da Guerra. Ah, ok, só para eu peguei a referência. Peguei. Referência boa. Foi. E uma coisa muito interessante quando você estiver com uma prova, você não vai simplesmente começar a fazer a prova. Você não vai fazer isso. Primeiro, analise o seu ano. A forma com que você fez a prova durante o ano, como é que foi? Você sempre iniciava pela prova de humanas, estou falando aqui especificamente no primeiro dia. Você iniciava pela prova de humanas ou você ia diretamente para a redação? Se você iniciava sempre pela redação, não queira mudar. Não queira criar alguma coisa nova exatamente no momento mais importante do ano, que Excelente. É aquilo que vai representar todo o teu estudo. Então não queira mudar, não queira criar algo novo, não queira fazer isso. Então, primeira coisa, sempre fiz o primeiro dia, na verdade, da prova começando pela redação. Perfeito, comece pela redação. Aí vem a questão, quanto tempo o Enem dá para fazermos a redação? Dá 1 hora. É possível fazer uma redação do Enem em 1 hora? Sim, é possível. O que eu percebo dificuldade é em passar para o papel original. Aí eu percebo dificuldade. Então, uma coisa que você pode fazer, leve no máximo, estourando 1 hora e 20 minutos para escrever a prova no rascunho e depois passar para o papel original. Por que 1 hora e 20 minutos e não 1 hora? Porque com 1 hora e 20 minutos você vai ter mais tranquilidade. E também ninguém sabe se você vai conseguir escrever tudo aquilo que você deve escrever na prova de redação em apenas 1 hora. Então esses 20 minutos, eles sobram para que de alguma maneira possa complementar tudo isso, para que esses 20 minutos possam de fato encaixar nessa tua prova. Aí a gente tem as provas de humanas, de linguagem. Uma coisa muito legal que você pode fazer, passe o olho em toda a prova, num período de 5 a 8 minutos. Você passa o olho em toda a prova, analisar questão por questão. O que é que você vai fazer? Você vai utilizar a sua percepção. De alguma maneira, a gente reconhece de longe uma questão quando ela é difícil, quando ela é fácil ou quando ela é mais ou menos difícil. Então você vai aprimorar essa sua percepção. Você vai passar da primeira questão até a 45ª, que é no caso de humanas, e depois você vai para as outras 45 questões da prova de linguagens. Você vai passar o olho em todas essas questões. O que é que você vai fazer? Encontrei uma questão que possivelmente eu sei que é fácil. Colocar um F no lado. F. Encontrei uma questão que eu sei que é média. Colocar um M do lado. Encontrei uma questão que eu sei... Isso, exatamente. Que é difícil. Colocar um D do lado. Por que fazer isso? Uma coisa muito simples. O Enem, ele valoriza o acerto em questões fáceis. Então, se você, na sua percepção... Lembrando, a sua percepção não é algo absoluto. Você pode marcar uma questão fácil que pode ser difícil. Mas, normalmente, quando a gente observa uma questão, a gente já sabe, mais ou menos, já tem
60%, 70% de certeza que aquela questão é fácil, médio ou difícil. Então você vai colocar F, M ou D do lado da questão que for fácil, médio ou difícil. Depois que você passar o olho em tudo isso, o que é que você vai fazer? Quando começar a prova, focar nas questões que você colocou a letra F de fácil. Faça todas as questões Fs. Depois que você fizer todas as questões que tem a sigla F, você passa para a sigla M. E por final para a sigla D. Normalmente, o que a gente vai ter no total são 15 questões fáceis, 15 questões médias e 15 questões difíceis. Isso é a prova de humanas e da mesma forma na prova de linguagens. É uma ótima forma de fazer. Ok, interessantíssimo aí. Vamos agora para um pequeno intervalo e quando a gente voltar, a gente continua conversando com o Tairon sobre essas dicas da prova, né? Do dia da prova especificamente ou do final de semana do Enem. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. De volta com o Conectados no Enem, um programa do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação em parceria com o Instituto JCPM. E no derradeiro programa nós estamos aqui com ele, Tairon Henrique. Ele está aqui falando todas as dicas, falando todos os negócios, como é que o cara faz estratégia toda para o cara se dar bem no Enem, né? Então, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a importância do que antecede a prova em si, de você dormir bem, de você se alimentar bem, tomar um belo banho, né? Chegar cheiroso lá, bonito, né? Enfim, por aí vai. Falamos um pouquinho sobre a prova em si. Tairon citou uma coisa muito importante, né? Você seguir a rotina de como você tem feito a prova, porque você se conhece mais do que ninguém. Não tente mudar a forma que você fez, se você tem feito de uma forma, permaneça. Falou também da importância de você dar uma olhada rápida na prova para ter uma noção básica do que é que vai cair. Falou também de você distinguir as fáceis, médias e difíceis. E uma dica importante, ele explicou como eu posso saber qual é a diferença de cada um. Ah, você não viu não? Você só chegou agora, depois vá assistir no YouTube o primeiro bloco que ele explica como distinguir as fáceis, as médias e as difíceis. Vamos lá. Então, Tairon, a gente tá falando da estratégia, a gente tá falando da questão da estratégia, vamos dizer assim, corporal, não sei como é que a gente chamaria esse negócio aí. Emocional. Emocional. Não sei se é emocional, porque tem essa coisa de... Não sei se é emocional você começar pelas mais fáceis, não sei se essa parte é a parte emocional, mas enfim. Também Moisés atrapalhando aqui, é terrível. Mas enfim... Agora, o que eu queria saber é com relação à parte psicológica, porque beleza, eu sei que eu tenho que fazer tudo isso, mas e o psicológico? A cabeça, como tá a cabeça do jovem na hora de fazer, o cara tá lá nervoso, e o cara acha que não vai conseguir, que não estudou o suficiente, não sei o que, não sei o que mais lá. Tairon Henrique, o que é que a gente faz para resolver essa parte aí? Que dica você tem nesse aspecto? Perfeito. O que acontece? Vamos utilizar mais uma vez o primeiro dia de prova. O primeiro dia de prova a gente vai usar como exemplo mais uma vez. O aluno está lá na prova e ele está esperando receber a prova dele, né? Então, tá aquele momento mais tenso, tudo isso. Utilizando, por exemplo, os anos anteriores em que tinha mais liberalidade, não tinha uso de máscaras, etc. Então, ele ficava lá e de 1 hora os portões fechavam. 1 hora os portões estão fechados. Então, ele tinha 30 minutos, todos os alunos 30 minutos para iniciar a prova. Então ficava naqueles 30 minutos aquela tensão, qual vai ser o tema da redação, uns começavam a criar amizades um com o outro, aí um começava a dizer eu te conheço, mas só de vista, então estava todo mundo nessa. E depois dos 30 minutos, aí o fiscal, ele explica a prova e ele dá a prova para que o aluno possa começar. Aí que vem o primeiro problema, o aluno vê o tema da redação. Depois que o aluno vê o tema da redação, o que é que acontece? A primeira coisa que ele pensa, eu não sei absolutamente nada sobre esse tema. Tipo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso nunca vai cair, né, Moisés? Nunca vai cair. Aí, de repente, você pega lá, olha a prova aqui. Aí você vê um tema como esse, eu não sei o que falar, eu só vou ao cinema, mas eu não sei o que fazer com os cinemas. Então, o que é que o aluno deve fazer diante desse momento inicial? Ele deve pensar, eu estudei redação, eu pratiquei redação. Então, durante toda a minha trajetória no ano, eu com certeza pude aprender mecanismos que irão facilitar a produção da escrita para esse texto de redação.
Então, ele deve uma coisa muito importante. Lembre que você passou um ano inteiro estudando. Lembre que você passou um ano inteiro assistindo aula, se dedicando, às vezes dormindo tarde, porque precisava estudar. Então, algo que é muito interessante nesse momento de preparação psicológica é você tentar se acalmar, observar as questões e lembrar. Durante todo o ano, eu fiz as questões com calma, porque eu não irei fazer agora essas questões com calma. É importante dizer que cada questão a gente precisa utilizar cerca de 3 minutos. Mas existem questões que você vai utilizar 1 minuto e meio, porque é muito simples. Existem outras questões que você vai utilizar 2 minutos. E existem outras que você irá passar, infelizmente, mais de 7 ou 10 minutos. Especificamente quando nós falamos das questões do segundo dia, de matemática, de física, de biologia ou de química. Então, algo que é necessário saber, nesse momento eu preciso aplicar aquilo que eu aprendi durante o ano, que com certeza eu entendi o que é inteligência emocional, que é não simplesmente estar em paz em todos os momentos, mas diante do desespero, reconhecer que também é uma oportunidade de estar tranquilo. Então, aplicar isso, com certeza, vai tranquilizar o aluno, que está muito nervoso, mas uma outra coisa que vai tranquilizar esse aluno que está um pouco nervoso diante da redação com um tema que nunca viu antes na vida, de questões que nunca fez antes na vida e nem treinou. O que é bom lembrar? Eu estudei, eu me preparei, tive pessoas que me ajudaram e, com certeza, este momento é o meu momento. Fiz muitas provas para chegar nesta prova aqui. Eu vou me acalmar, eu vou me tranquilizar e, com certeza, eu vou fazer uma excelente prova. Nem que eu seja o último a sair dessa sala, nem que eu seja aquele que vai finalizar a prova 1 minuto antes de terminar. Mas eu vou fazer a melhor prova que eu já treinei, mas agora é oficial. Então eu vou fazer a melhor prova que eu já fiz na minha vida. Cara, eu me emocionei agora. Olha, eu vou fazer a melhor prova, me emocionei. Eu queria complementar alguma coisa. Se emocionar também. Pode complementar. Moisés Barreto. É que tem uma estratégia que eu utilizo de tempo, né? Os meninos ficam com muito medo de como é que a gente gerencia o tempo, como é que eu sei que é 3 minutos. Basicamente, no Enem, para quem nunca fez a prova ou nos simulados dos colégios não tinha esse sistema de tempo, você tem uns adesivos que são colocados no quadro, que o fiscal ele vai arrancando a cada 30 minutos, ele arranca o tempo restante. Então, se a prova tem 5 horas e meia, então, ao passar meia hora, ele arranca o símbolo de 5 horas e meia, e aí você passou meia hora. A estratégia que eu dou é você fazer a cada 30 minutos entre 10 e 11 questões, porque aí você vai ficar de uma forma bem mais equilibrada, utilizando essa média de 3 minutos por questão, e como são 10 questões ou 11, para você ter uma margenzinha, você vai ver se você está dentro do tempo ou não. Se você, por exemplo, quando o fiscal arrancou um negócio em meia hora, você está na questão 5, então significa que você está atrasado. Se você está na 15, significa que você está adiantado e já pode tranquilizar mais e começar a ter mais calma, porque tem gente que fica muito nervoso com o tempo. E a outra coisa que eu ia dizer é que é interessante ver Tairon falando para as pessoas que se prepararam, que se estudaram. Mas só que a gente tem um grupo de pessoas que acha que Enem é milagre, que acha que basta se inscrever ou se matricular num pré-universitário, que por osmose ele começa a aprender e vai lá na prova do Enem. E às vezes, quando a gente vê um número muito grande de concorrentes no Enem, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, o pessoal fica nervoso, né? Meu Deus, tal. Mas na verdade, boa parte daquelas pessoas não estão concorrendo para vaga nenhuma. Boa parte nem tocaram no livro. Então a gente tem que ter ciência também de que o quanto eu me preparei, o quanto eu estive lá presente nas aulas e o quanto eu estou garantido, vamos dizer assim, nas minhas convicções, né, de aula. Perfeito. Eu vou só dar uma mensagem motivacional também, porque assim, existe o lado do que se preparou, como Tairon, existe aquele que não fez nada, como você, existe aquele que muitas vezes se cobra, né? Tipo assim, eu não estudei como deveria. Veja, todos nós vamos ter esse sentimento, de certa forma, de que podia ter estudado mais, podia ter feito mais, né? Então isso também faz parte, mas é como o Tairon disse, isso tem que ser reforçado. Você se estudou de certa forma, se esforçou de certa forma, ainda que não o suficiente, pense que todo mundo poderia ter se esforçado mais, né? Então essa coisa da tranquilidade é muito importante para a prova, né?
Daí essas dicas importantes aí de Moisés e de Eu tenho mais uma interrupção antes de ir para outra pergunta. Rapidinho, 30 segundos. É porque esse ano foi um ano atípico, né? E tem muita gente também preocupado com a preparação que foi durante a pandemia. Mas é tranquilizar o povo de que se você fez o seu melhor, o que estava a seu alcance, então fique tranquilo com isso. Exato. Porque você fez o que estava a seu alcance. Exatamente. A gente sabe da diferença que teve cada casa, cada pessoa, exatamente, cada um que está nos ouvindo, que está nos vendo. A gente sabe que teve gente que não conseguiu estudar. Então, você fez o melhor que você pôde, então esteja tranquilo. Independente da sua nota, esteja tranquilo que foi um ano atípico. Agora, se você podia fazer e não fez, sinto muito, você não merece passar. Eu sou direto mesmo, não gente, merece. Que rapaz agressivo, esse rapaz é muito agressivo. Uma outra coisa, para interromper vocês, uma outra coisa que é muito importante, se a gente for fazer a pergunta para o aluno de escola pública, etc., qual o aluno que teve algum auxílio psicológico nessa pandemia? Praticamente nenhum, se é que alguém conhece algum. Mas, se você vai para uma escola privada e você pergunta qual aluno teve auxílio psicológico durante a pandemia, você vai começar a ver as mãos se levantando. Porque nós não tivemos esse auxílio, nós estudamos na força, estudamos conversando com as pessoas, recebendo motivação de familiares, mas existem outros alunos que tiveram auxílio psicológico, que estavam fazendo terapia para voltarem a estudar e com muito mais motivação. Então lembre de uma coisa, aquilo que você fez foi no seu limite. Ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar no dia da prova e vai dizer, eu estudei absolutamente todas as coisas. Mas o importante é lembrar, se você chegou lá, no local de prova, se você vai fazer sua prova online, lembre de uma coisa, você se preparou na forma que você pôde se preparar. Poderia um pouco mais? Talvez, mas isso é algo que você precisa colocar para trás e lembrar que você está diante de uma prova que vai mudar, com certeza, a sua vida. Então, é importante focar apenas nisso. Perfeitamente. Tairon, minutos finais, respostas bem rápidas aí e incisivas. O que é importante levar para o dia da prova? Importante levar no dia da prova, com certeza, a carteira de identidade. Se você não tiver carteira de identidade, carteira de trabalho, serve. Documento de identificação com foto, né? Isso, exatamente. Caneta preta. Não adianta levar caneta azul, que não vai ser aceita. E também não adianta levar caneta preta que não seja transparente por fora. De preferência, 2 canetas para caso uma falha? De preferência, eu julgo dizer 3, porque eu já ouvi relatos de pessoas que levaram 2 e uma falhou e a outra estourou. Outra coisa também para você levar é a questão da alimentação. A questão da alimentação é importante. Não leve, por favor, não leve 2 garrafas d'água. Leve apenas uma. Se você levar as 2, você possivelmente vai se sentir motivado a tomar as 2. Então você vai bastante ao banheiro. Leve apenas uma, porque quando ficar algo meio ressecado, você toma um gole d'água e continua a fazer a prova. Se quiser levar também um biscoito que não seja recheado, mas um biscoito mais amanteigado, também é uma coisa interessante para o dia da prova. Não faça com que o dia da prova seja um piquenique. Isso não tem sentido. Não leve... Lembrar... Isso, diga. Exatamente. Não leve o salgadinho que tem gosto de chulé. Não leve isso. Porque vai atrapalhar você, vai ficar escorregando. E os outros? E vai atrapalhar os outros. É verdade. Lembrar também que não pode ir com celular. Veja, a gente vai encerrar o nosso programa. Tem uma coisa importantíssima. Obrigatório uso de máscara esse ano. Se você não levar a máscara, você não vai entrar na sala. Ah, mas eu sou da liberdade, eu não quero usar máscara. Problema seu. Você vai ficar na porta. Então você tem que usar a máscara. Vai ficar manifestando na porta. Vai ficar manifestando. Pessoal, nós estamos chegando ao fim, não só deste programa, mas ao fim de todos os programas, né, do Conectados no Enem. E a gente gostaria de fazer um fechamento muito rápido. Eu vou falar um pouco, gostaria que Moisés e Tairon também falassem. Meu pensamento é um pensamento rápido e curto, que é o seguinte, né? Todos esses programas eles foram feitos para você, para dar dicas pontuais para que você consiga melhorar. Nós sabemos que o ano foi difícil, mas sabemos que vocês foram guerreiros, como já falamos antes. Deixamos a desejar em muitos aspectos, mas não é hora de olhar para isso, é hora de olhar para frente. Pegue essas dicas, faça uma boa prova, nós estaremos na torcida por vocês e esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Tairon? De fato, uma coisa que aconteceu esse ano, que não acontece há mais de 100 anos, é uma pandemia. E a gente não se preparou para isso. Então isso afetou todas as nossas áreas, inclusive a área dos estudos. Mas de qualquer forma, se você está assistindo isso e vai fazer o Enem, vai prestar o Enem,
com certeza você passou pelas adversidades, conseguiu estudar mesmo, estudando um pouco, sabendo que poderia mais. Mas uma coisa muito interessante a ser pensada nesse momento é que você passou por tudo que deveria ter passado, encontrou dificuldades, mas com certeza, com o pensamento correto, vai fazer uma excelente prova. Desejo uma boa sorte e uma boa prova para quem for fazer. Eu só tenho a agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando com tantas pessoas ao vivo. O feedback de vocês tem sido bastante positivo, pedindo desculpa por minhas piadas durante todo esse período. Algumas delas foram muito ruins. E desejar uma boa prova mesmo, agradecendo ao Sistema Jornal do Comércio e ao JCPM por permitir que a gente estivesse aqui falando para tantas pessoas e desejando boa prova e boa sorte para todos os alunos que estarão fazendo o Enem. Se você se preparou, boa prova. Se você não estudou nada, aí boa sorte, né? Porque vai precisar. Justo. Pessoal, boa prova. A gente se encontra novamente numa próxima oportunidade. Até mais para todos.